Corrupção. Todos nós, brasileiros, acordamos a cada dia surpresos com novas denúncias. Em relação à Petrobras, é algo absolutamente inacreditável. Eu vi um momento apenas de indignação da candidata ao longo de todo esse período em que essas denúncias sucessivas chegaram aos brasileiros. No momento em que houve o vazamento de alguns depoimentos nesses últimos dias. Não vi a mesma indignação da candidata em relação ao conteúdo desses vazamentos, no momento em que um diretor nomeado pelo seu governo e que está devolvendo 70 milhões de reais aos cofres públicos, portanto, que assume que roubou, que desviou dinheiro da Petrobras, esse diretor que roubou esse dinheiro, diz que distribuía para que partidos políticos, em especial o seu partido, fossem beneficiados. Quero saber quais foram os bons serviços prestados por esse diretor, segundo atesta o seu ato de exoneração da Petrobras. Candidato, a minha indignação em relação a tudo que acontece, inclusive no caso da Petrobras, é a mesma de todos os brasileiros. A minha determinação, candidato, de punir todos os investigados que sejam culpados, os corruptos e os corruptores, é total. O que eu considero, candidato, é que é fundamental que nós saibamos tudo sobre esse processo da Operação Lava Jato. Considero ainda, candidato, que é fundamental que o país pare de ter impunidade. Investiga ou finge investigar e não pune. Nós mudamos essa realidade. Quero lembrar que 2 leis aprovadas no meu governo no ano passado dão base para esse processo de investigação da Petrobras. A primeira, a Lei 12.830, que garante a independência do delegado. Por quê? Antes, no passado, por exemplo, na pasta rosa, o delegado começava a investigar, mandavam ele para um exílio dourado. A outra, que regulamentou justamente a delação premiada, a 12.850. Além disso, candidato, eu me pergunto, aonde estão todos os envolvidos com o caso Civan, todos soltos? Aonde estão todos os envolvidos na compra de votos durante a reeleição? Todos soltos. Onde estão os envolvidos na pasta rosa? Todos soltos. Aonde estão aqueles envolvidos no mensalão Tucano Mineiro? Todos soltos. Aonde estão os envolvidos nos metrôs e na compra de trens de São Paulo? Todos soltos. O que eu não quero é isso, candidato. Eu quero todos aqueles culpados presos, candidato. É essa a minha indignação que o senhor não enxerga. Candidata, acho que não, só eu que não enxergo. Na verdade, a senhora busca comparar coisas muito diferentes. Não queira nos igualar, candidata. O que acontece na Petrobras é algo extremamente grave, que jamais ocorreu nessa República. E a senhora não respondeu a minha pergunta. Aqui está na minha frente a ata em que o diretor Paulo Roberto renuncia. Ao contrário do que a senhora disse na sua propaganda eleitoral e em outros debates, ele não foi demitido. Essa é a ata da Petrobras. E no final é dito o seguinte: agradecemos o senhor Paulo Roberto pelos relevantes serviços prestados à companhia. Eu quero saber, e os brasileiros querem, quais foram esses relevantes serviços. Foi a sua relação com o tesoureiro do partido, onde, segundo ele, 2 dos 3% desviados iam para o partido? Não, candidato, é preciso muito mais do que um conjunto de boas intenções em final de governo para o resgate da credibilidade da vida pública. A senhora, infelizmente, não tem tomado a atitude que o Brasil espera nesse caso. Candidato, eu tenho uma vida toda de absoluto combate à corrupção e de nenhum envolvimento com maus feitos. Candidato, quero dizer ao senhor que, quando este diretor foi demitido, o Conselho da Petrobras, do qual eu não participava, não sabia dos atos, porque ele foi demitido em abril de 2012 e os fatos estão ocorrendo graças ao meu governo e à minha investigação em 2014. Agora, candidato, eu gostaria muito que o senhor explicasse aqui para o telespectador por que aquilo tudo que eu elenquei
é outra coisa. É outra coisa porque não foi investigado nem punido. Além disso, candidato, seria importante também que o senhor relatasse para o telespectador o que ocorreu em Cláudio, quando o senhor construiu um aeroporto na fazenda de um familiar e entregou a chave para ele. Eu gostaria de saber, candidato, como é que o senhor explica ter construído um aeroporto que na época custava 13,9 milhões e que agora custa 18 milhões a preços de hoje. E que esse aeroporto foi construído num terreno de sua família, num terreno de um seu tio, e a chave fica em poder dele. Isso não foi denunciado por mim, foi denunciado pela Folha de São Paulo. Também gostaria de saber sobre a pavimentação e a sinalização feita no aeroporto de Montezuma, em que também, coincidentemente, é uma obra do governo do estado de Minas e, surpreendentemente, quem tem uma agropecuária lá é o senhor e suas irmãs. Eu não acho, candidato, isso nada moral, nem ético. Eu quero responder à candidata Dilma olhando nos seus olhos. A senhora está sendo leviana, candidata, leviana. O Ministério Público Federal atestou a regularidade dessa obra e eu tenho que agradecer a oportunidade de falar sobre isso. Eu fiz milhares de obras no meu governo, milhares, todas elas atestadas como obras corretas, para beneficiar as pessoas. Essa obra de Cláudio, que a senhora insiste em repetir, inclusive de forma também leviana na sua propaganda eleitoral, tanto que o TSE a retirou do ar, foi uma obra feita numa área desapropriada em desfavor de um tio-avô meu, para beneficiar uma região próspera, onde estão mais de 150 indústrias. O Estado determinou o valor da desapropriação em R$1 milhão. Esse senhor, de mais de 90 anos de idade, ou em torno de 90 anos, reivindica até hoje 9 milhões por esse terreno. Não foi beneficiado. Beneficiada foi a população de Minas Gerais. Se a senhora tivesse alguma familiaridade com Minas Gerais, candidato, e não tem, até porque foi a Minas Gerais mais vezes depois que virou candidata do que nos 40 anos anteriores, saberia que essa e todas as outras obras, inclusive de pavimentação asfáltica, eu levei asfalto a 225 cidades de Minas Gerais. Faltam só as 4 do governo federal. O Ministério Público Federal disse que a obra é correta, diferente das obras do seu governo, candidata. As obras do seu governo estão todas elas questionadas, ou grande parte delas. Recentemente o Tribunal de Contas da União disse que na refinaria Abreu e Lima, quando a senhora era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, não fuja dessa responsabilidade, foi feito sobrepreço para pagar propina para partidos políticos que apoiam, propina para o seu partido político. A minha vida pública é uma vida honrada, candidata, é uma vida digna. Eu deixei o governo de Minas com 92% de aprovação, porque nós transformamos o Estado com ética e com eficiência, candidata. Candidato, eu quero dizer que o senhor está extremamente enganado com a decisão do Ministério Público. O que o Ministério Público disse é que não aceitou a ação criminal, mas mandou se investigar a obra do aeroporto de Cláudio no que se refere à improbidade administrativa. E sabem o que é improbidade administrativa? Mau uso dos recursos públicos. Isto é a verdade, é só ver a decisão do Ministério Público, que mandou o Ministério Público Federal de Minas Gerais fazer essa investigação. De outro lado, candidato, eu acredito que o senhor também deveria responder, porque hoje no Brasil é proibido o nepotismo. E o nepotismo se caracteriza por o emprego de familiares no governo. E o senhor tem uma irmã, um tio, 3 primos e 3 primas no governo. O senhor pode olhar o governo federal, o senhor não vai achar um parente meu.
Candidata, a senhora está com a obrigação agora de dizer aonde a minha irmã trabalha. Não pode, candidata, fazer uma campanha com tantas inverdades. É mentira atrás de mentira. A sua propaganda é só mentira. A senhora mente aos brasileiros para ficar no governo. Não pode ser esse vale tudo, em que a senhora transformou a campanha eleitoral, como a senhora dizia, uma campanha faz-se o diabo. Não é verdade, candidata. Eleve o nível desse debate. Os brasileiros estão aqui para saber o que nós vamos fazer para o nosso futuro. Eu terminei o meu mandato sem qualquer denúncia. Não respondo a nenhum processo, candidata. Ao contrário do seu governo, que virou um mar de lama. A grande verdade é essa. Eu trago aqui a indignação dos brasileiros e brasileiras com os quais eu encontro em toda a parte do Brasil, que me pedem que diga isso. Sabe qual a palavra, candidato, que eu mais tenho ouvido? É libertação. O que os brasileiros têm me pedido é o seguinte: Aécio, nos liberte desse governo do PT. Nós não merecemos tanta irresponsabilidade, tanto descompromisso com a ética e tanta incompetência.